Então, iniciando a gravação do dia de hoje, bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela para a gente poder falar de citoplasma. Então, na viagem celular que nós estamos fazendo, a gente começou de dentro, porque eu já comecei falando sobre como a célula produz energia, né? Então, a glicólise, por exemplo, que acontece no citoplasma, né? O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, né, que é a cadeia respiratória, acontecem dentro da mitocôndria. Então, eu já comecei a falar de mitocôndria, de citoplasma, né? Agora a gente vai falar da parte estrutural, né? Lembrando que o que o Enem ele quer que você fique antenado nas questões de atualidade. Então, assim, estudar um determinado conteúdo sem você ver uma aplicação daquilo na prática é meio confuso. Então, durante muitos anos, nós estudamos dessa forma. Os alunos não entendendo como que você como que ele pode colocar em prática aquilo que ele está aprendendo. Lembrando que também, assim, não é você botar em prática, porque às vezes a linha que você vai seguir, você não está botando em prática aquilo que você aprendeu, ou pelo menos em sua totalidade. Mas é importante que você veja a utilidade prática daquilo aplicado na vida das pessoas, na nossa sociedade. Então, entende que para eu conhecer sobre doenças, sobre o bom funcionamento do corpo, sobre metabolismo, eu preciso conhecer célula. Por quê? Por mais que eu seja inteiriça, você não consiga ver as minhas células, né? Você olha pro teu braço assim, não tô vendo célula nenhuma. Eu tô vendo pele. Mas aí você já tem que pegar a pele como o maior órgão do corpo, fragmentá-la, porque ela é feita de subunidades, que são os tecidos. Os tecidos são feitos de células e a célula é a menor unidade viva do indivíduo. É lá que a vida acontece. É lá que está seu DNA, está sua característica. É lá que é produzida a energia que você utiliza para falar, para pensar, para dormir, para seu coração bater, para você respirar. É na célula que são neutralizadas substâncias tóxicas. Você vai ver depois qual a função, qual a organela que tem esse papel. Então, por exemplo, bebida alcoólica, né? Quando você bebe, né, você ingere bebida alcoólica, é uma toxina. O álcool é uma toxina. Então, entende que se eu estou introduzindo uma substância tóxica para o meu organismo, eu estou prejudicando ele. E qual que é o mecanismo de defesa desse organismo? É neutralizar essa substância tóxica. Para isso, o retículo endoplasmático liso, ou não granuloso, ele tem um papel fundamental para isso. O o peroxissomos, né, que vai catalisar ali uma parte dessas substâncias tóxicas, também. Então, a gente vai falar disso, de estrutura, né, o que forma essa célula e quais são as funções dessas organelas, quais papéis elas têm para a formação do todo, que colabore com o todo, né? Lembrando que elas não estão sozinhas, né? A mitocôndria sozinha ela não funciona, né? Você vê que a célula, a unidade ali, a célula sozinha, ela não vai formar meu corpo inteiro. Ela precisa de quê? De várias, né? E vários tipos de células, inclusive, para que porque cada uma tem uma função, né? Então, se a gente pensar lá, quais tipos de células a gente tem? Escreve aí para mim. Para eu saber se você está dormindo, se está acordado, se está prestando atenção na minha aula. Quais tipos de células a gente tem? Cita aí as células, os grupos de células que a gente tem. Se a gente pudesse colocar em categorias, ótimo. Samuel já deu um chute inicial. Músculo, né? Células musculares. A gente tem musculatura lisa, né? Tem estriado cardíaco, estriado esquelético, né? E que inclusive as três têm funções diferentes, mas são do mesmo grupo.
Só Samuel que participa da minha aula? Mais ninguém? Mas ninguém sabe o que que é célula? Qual que tipo de célula tem? Cadê? Cadê, Lubase? Células, que tipos de células a gente tem? Grupos musculares. Isso é hora de limpar xixi da cachorra, né, do seu Arthur? Ó, tá aqui, ó, minha aula, garoto. Tá, então, para compensar aí, fala aí, células. Que células, gente? Só Samuel que tá participando da minha aula aí? Não, tipos de células. Eu não tô falando daquelas células iniciais que vão formar um indivíduo, não. Totipotente, pluripotente, não. Tô falando de células já diferenciadas. Essas células aí, elas não se diferenciaram ainda. Musculares. Não sabe, Rafael, como assim? Ah, beleza, Bruna. Epitelial, neurônio, isso aí, são as células nervosas, ó, epiteliais, nervosas, musculares, e a gente tem o quê? Do tecido conjuntivo, porque sanguínea é do tecido conjuntivo, a que forma os nossos ossos. Então, assim, entenda que cada célula vai desempenhar uma função, né? E elas não estão sozinhas, nós não somos feitos de um tipo só de célula. Eles são feitos de grupamentos de células e que, inclusive, elas têm suas variantes dentro de cada grupo. Então, o conjuntivo, você tem óssea, você tem adiposo, célula adiposa, você tem célula sanguínea, e célula sanguínea você tem eritrócitos, leucócitos. Então, assim, cada célula vai desempenhar um papel. Então perceba que as células também, elas, dentro delas, elas têm organelas, e é o que a gente vai estudar hoje. Essas organelas, elas também não atuam sozinhas, né? As organelas em si, elas não são estruturas vivas, funcionais. As células, sim, né? Então perceba o quanto que o trabalho em grupo é importante, né? Que na vida você não está sozinho. Você precisa do outro para poder agregar, né, somar esforços. E o que a gente vai ver é isso. As células, se a gente pegar uma célula, ela possui organelas, e as organelas somam esforços. Para quê? Para formar o todo. Beleza? Hashtag fica a dica. Então vamos lá. Esse aí, então, essa é a célula eucariótica, né? Essa célula eucariótica ela é formada por membrana, a gente vai ter uma aula só de membrana, de transporte de membrana. Vamos falar agora de citoplasma, porque é o assunto que está na apostila 4A, tá? É, o assunto de bioenergética, ele também está na 4A. Deixa eu ver aqui, não é 4A, não, é 4A também, mas é outra aula. É 4A também, aula 8, tá? Aí na página 17 em diante, tá falando sobre a bioenergética, tá? Então, tudo isso aí que a gente falou nas aulas anteriores, sobre a respiração celular, né, fermentação, tá? E aí, esse assunto agora, que tá aqui no slide, ele é da apostila 4A, aula 7, tá? Tô falando do citoplasma. Aqui, por exemplo, na apostila, inicia falando que é o espaço interno da célula, e a gente tem a parte diferenciada e a indiferenciada. A indiferenciada, ela é toda homogênea, ela é formada, por exemplo, pelo hialoplasma, ou citoplasma. E a diferenciada, ela é heterogênea, que é onde estão as organelas, tá? Que vão formar todas as organelas aí, mitocôndria, lisossomo, tá? Então, a célula eucariótica, um desenho dela é mais ou menos isso que você está vendo aí. Tá? Ela tem estruturas dentro, estruturas que têm funções de grande importância para o todo. E aí a gente começa falando da maior porção do citoplasma, que é a parte aquosa dela, né? Essa parte que a gente chama de indiferenciada, né? Ela é formada, então, pelo citoplasma, aí ele é chamado também de matriz citoplasmática, ou citossol, ou hialoplasma, tá? E aqui dentro estão
As organelas que têm cada uma sua função. Então, o ribossomo, né, está relacionado à proteína, tem funções, por exemplo, de limpeza, digestão, né, do lisossomo, produção de proteína, empacotamento. Então, a gente vai falar de cada uma delas. É, então aqui seria essa subdivisão, né? Seria o hialoplasma, as inclusões e as organelas. Bom, aí, que seria dessa parte do hialoplasma, né? A gente tem aí as inclusões, na verdade, que é o paraplasma, que seria toda a parte aquosa da célula, que tem sais, proteínas, lipídios, né? Que são necessários para a nutrição daquela célula. E também no paraplasma a gente encontra cristais, né? Cristais, por exemplo, de oxalato de cálcio, que é igual aí essas ráfides, né? Ou espículas e drusas, que são cristais que são formados, né? E são temporários. Essa é, é, parte aqui, ela é uma parte não viva e ela é temporária. Então, ela vai se refazendo e ela é consumível. Aí a gente tem a parte líquida mesmo, né? Ali são as inclusões na anterior, e aqui seria a parte líquida mesmo, onde também tem água, proteínas, a maior parte são água e proteínas, e forma uma substância coloidal, né? São formados aí pelas micelas de proteínas envolvidas pela água, bem parecida com aquela estrutura que a gente viu quando a gente estudou a formação da Terra, que são as. Esqueci o nome agora. Nossa, tá na ponta da língua o nome, esqueci do negócio. Que são aquelas estruturas primitivas, né, da célula, que eram formadas exatamente por essa proteína envolta pela água. Daqui a pouco eu lembro. Esse aloplasma, ele também tem movimento, tá? Movimentos que a gente chama de ciclose. Seria uma corrente, né, que vai arrastando aí, movimentando o, o, as organelas presentes. Então, a célula vegetal, se você observar, ela tem esse movimento também, principalmente nos cloroplastos, né? Os cloroplastos da célula, eles vão se movimentando. Para quê? Para poder captar luz, beleza? Ele se movimenta para poder ir aonde está o maior feixe de luz para ele conseguir absorver com a sua clorofila, né? E o magnésio presente nessas que formam essas clorofilas, a absorção da luz para poder fazer o importante processo da fase clara da fotossíntese, beleza? A gente, eu tô tentando lembrar o nome ainda do negócio. Aff, que raiva quando eu esqueço. Aí a gente tem a parte do citoesqueleto. O citoesqueleto, ele vai estruturar ali o citoplasma, né? Como se fosse um esqueleto mesmo, uma base. Então, ó, papel mecânico, né, de suporte, mantendo os componentes no lugar, né, para não misturar, não ficar um em cima do outro. E também é responsável pelos movimentos de movimentos do citoplasma. Então, exemplo, as células que elas têm a capacidade de fagocitação, de fagocitose. Então, exemplo, o macrófago. O macrófago é um leucócito, é uma célula de defesa. Ele tem a capacidade de englobar os antígenos, que seriam os corpos estranhos. Então, por exemplo, entrou uma bactéria. O que ele vai fazer? Com a ajuda do citoplasma, obviamente, citoplasma, mas com a ajuda da membrana, ele vai ter a capacidade de fazer um englobamento ali. Ele faz uma promulgação não, um prolongamento do seu da sua membrana e do seu citoplasma, formando pseudópodes, que são falsos pés. E com isso ele faz um englobamento daquela bactéria ali. Depois eu ponho um videozinho mostrando esse englobamento. Então, o citoesqueleto, ele ajuda, então, ó, na contração e formação desses pseudópodes, que são tão importantes para as células de defesa, né, como os macrófagos e as células dendríticas.
Então tá aqui ó, imagens, né, do citoesqueleto. Ele tem filamentos proteicos, né, actina é um filamento aí de grande importância na contração muscular, filamentos intermediários e microtúbulos. Então tá aí a imagem deles. A gente vai falar de cada um deles aí. Bom lá. Então esses microfilamentos, eles vão dar o suporte mecânico, né, para a célula e também ajudar no movimento. Os intermediários, eles também vão ajudar a manter as organelas e o núcleo, por exemplo, no lugar que ele tem, para não ficar tudo misturado. E os microtúbulos têm um papel de grande importância, por exemplo, na formação dos centríolos, tá? E na formação dos cílios e dos flagelos. Então, são longos e ocos, são, né, importantes na formação dos cílios e dos flagelos. Ajuda na movimentação. Tem células que são flageladas, exemplo, espermatozoide, tá? Então, os microtúbulos que vão formar esse aí, ajudar a movimentar os flagelos, ou flagelo do espermatozoide. Então, tá aí, ó, os centríolos, que é uma organela aí de grande importância, tem tudo a ver com divisão celular, tanto mitose quanto meiose. Ele que vai formar as fibras, né, do áster, para dar estabilidade aqui, para ele ficar no lugar certo. Ele migra para os polos para poder fazer a divisão, ajudar na divisão. Vai criar o fuso mitótico, quem lembra aí de mitose e meiose, para dar orientação, né, ao fuso mitótico, para na hora de partir aqui, né, de fazer a divisão do ai gente, minha memória tá péssima hoje. Do cromossomo, né, e separá-lo em cromátides irmãs, dá orientação. Então ele vai formar aqui, ajudar na orientação do fuso mitótico. Cada centríolo que você está vendo aí na sua imagem, ele é formado por, por trincas, né, de microtúbulos. 9 trincas com 3, então um total aí dá 27 microtúbulos, né. Então, de grande importância aí na formação do fuso mitótico e das fibras do áster, que são essas outras aqui que vão dar estabilidade. E os centríolos também possuem DNA próprio, que vão ajudar ele na autoduplicação. Então, sozinho ele se duplica. Então, aí, ó, os microtúbulos, uma imagem, a imagem eletrônica, né, de microscopia eletrônica, essa preto e branco. E aí a gente cai nas organelas, isso aqui é um resumo, e mostrando aonde elas estão. Perceba que a única organela que as bactérias vão ter é o ribossomo. Então tá aqui, ó, em todas as células, ok? As outras não. Então, o reino Monera só vai apresentar ribossomo, que é responsável por produção de proteína, né? Todas as outras aí, ó, esse aqui tanto animal quanto vegetal, complexo Golgi também, lisossomo, peroxissomo, mitocôndrias também. Aqui os plastos vão ter, inclusive nos protistas, né, nos vegetais, né, e nos protistas. Os centríolos vão ter nos animais e nos vegetais inferiores. E o vacúolo, eucariotos também. Então, bactéria, monera, só ribossomo tem.
E aí a gente vai para o ribossomo. O ribossomo, ele é feito de RNA, tá? RNA ribossômico. Aí ele é formado por essas duas subunidades, ele fica, né, livre no citoplasma e ele pode ser encontrado também no retículo endoplasmático rugoso. Então, ele pode estar preso ao RNA mensageiro, que vai ser responsável por sintetizar proteínas. É ele que vai fazer a leitura do RNA mensageiro e vai produzir aminoácidos. Os aminoácidos, grupos de aminoácidos vão formar proteínas. Ou ele pode estar preso também no retículo endoplasmático granuloso. Que aí tem a ver com síntese de proteínas para exportação. É ele aí, ele e as suas duas subunidades. Quando ele está fazendo a leitura do RNA mensageiro, ele é chamado de polissomo. Aqui está uma foto de uma micrografia eletrônica, né, vista pelo microscópio eletrônico de varredura, mostrando aí esses grânulos que são eles. Ó, o retículo endoplasmático granuloso e os ribossomos presentes aí. Bom dia, Lila. Essas aí, essa imagem esquisita aí, é o ribossomo e suas duas subunidades. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Aqui, ó, ele tá mostrando exatamente como que ele faz a síntese de proteínas, ó. Mas tem até um videozinho aí que eu posso mostrar para vocês. Mas a gente vai falar ainda de síntese de proteínas, tá? É só para a gente tá falando aqui só da organela, do papel dela. Então aqui, ó, o RNA mensageiro, essa fita azul, né? E aqui é o polissomo, né? Que é o ribossomo e as suas duas subunidades fazendo a leitura. Isso aqui que vocês estão vendo, essa tirinha laranja, seria um aminoácido. Então, quando ele vai fazendo a leitura, ele vai produzindo aminoácido, 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 e no final, o conjunto de aminoácidos vai formar um quê? Um polipeptídeo. Um polipeptídeo vai formar uma proteína, beleza? Aí ele se solta, é liberado. Isso aqui é para quê? Para formar proteínas, né, que vão estruturar o nosso corpo. Proteínas necessárias, né, para o funcionamento, né? É o início ali, tudo isso aí é chamado de um polissomo. Aí a gente tem o retículo endoplasmático, a gente tem o granuloso e não granuloso, ou liso e rugoso. Você pode encontrar das duas maneiras nas questões, tá? Então, o retículo endoplasmático granular, né, que é com grânulos. Que grânulos são esses? São os ribossomos, tá? Ele tá relacionado com produção de proteínas, né, com síntese de proteínas para exportação. Síntese de esteroides. Esteroides, por exemplo, são hormônios, né? Exemplo, testosterona, progesterona. Adrenalina, né? Que é um esteroide também. Neutralização de substâncias nocivas e tóxicas. Aí aqui o retículo endoplasmático liso, né, ou não granuloso. Esse aqui. Né, o granuloso é responsável pela produção, por questões voltadas a proteínas. Por quê? Porque ele tem ribossomo, o ribossomo tem esse papel. O liso, então, está relacionado com substâncias nocivas, né, e tóxicas. Então, igual eu falei, você bebe, né, faz o uso de bebida alcoólica, o uso de outras drogas, são toxinas que estão entrando no seu organismo. Quem tem o papel de neutralizá-las é o retículo endoplasmático liso, né? Então, por exemplo, você sempre ouviu falar que bebida alcoólica faz mal para o fígado. Tá certo, faz mal para o fígado. Inclusive, se você tem um uso
prolongado da sua vida de bebida alcoólica, você pode desenvolver o quê? Que tipo de doença você costuma ouvir falar das pessoas aí que, bebem muito, né? Cirrose, isso aí, Samuel, cirrose hepática, né? A cirrose, para quem nunca viu, põe no Google aí, ele, ó, fígado saudável e fígado com cirrose, né, ou cirrótico. Você vai ver que o fígado fica parecendo que é cheio de pipoquinhas, né. Então é um fígado que está danificado. É um órgão, uma glândula, né, um órgão muito importante para o nosso organismo. E se a gente pensar, ele é feito de tecidos, que é feito de células. Então, nas células, como eu falei, elas têm números variáveis de organelas. Então, tem célula que vai ter mitocôndria pra caramba, tem célula que vai ter quase nada, né? Tem célula que vai ter bastante retículo endoplasmático liso, como, por exemplo, a célula do fígado. Vai ter bastante retículo endoplasmático liso. Por quê? É o papel dele, neutralizar, tá? Medicamentos que você toma. Quando eu falo drogas, não tô falando só as ilícitas não, tá? Eu tô falando também aquelas que a gente consome, como medicamentos. Medicamentos são drogas, tanto que para comprá-los você vai à drogaria, né. Aqui também o retículo endoplasmático liso, você tem a síntese de fosfolipídios, né, que vão formar as membranas. Daqui a pouco a gente vai estudar membrana, você vai ver que ela é feita de fosfolipídios e também proteínas, né. Participa da hidrólise do glicogênio. O glicogênio, ele, quando tem excesso de glicose no nosso corpo, o nosso pâncreas, ele libera na corrente sanguínea a insulina, né. A insulina, ela faz com que essas células, elas se convertam em glicogênio, depois elas são armazenadas no fígado. Mas aí vamos considerar que chegou uma hora que você precise de energia e você não comeu, então está com ausência de glicose no sangue. Aí o que que o pâncreas faz? Libera um outro hormônio chamado glucagon, que tem a capacidade de falar assim: "Fígado, libera aí esse glicogênio que está armazenado", aí ele é convertido em glicose, liberado na corrente sanguínea, para que você use a glicose para obter energia. Então, ele é responsável por fazer essa quebra, então, do glicogênio, produzindo glicose para o nosso metabolismo, ok? Gente, se eu estiver muito rápido, me sinaliza aí, tá? E ele acumula e libera íons de cálcio, porque o cálcio é de extrema importância para a contração muscular, né? Músculos estriados, então, pro batimento cardíaco, pro contração do músculo esquelético. Tudo bem aí? Aqui são imagens também, mostrando o retículo endoplasmático, o rugoso e o liso. Aqui, ó, mostrando o rugoso e os ribossomos. Aqui é uma conectado ao retículo endoplasmático. Aqui a função do rugoso, né, produção de proteínas, a exportação. Está relacionado com isso. E aqui são os para onde estão indo as proteínas, né. Aqui é o retículo o ribossomo, né, fazendo a leitura do RNA mensageiro, produzindo aminoácidos e proteínas, né, para produção de proteína, ó. E a proteína está indo para formar as outras estruturas. Então, para vocês verem o quanto a proteína é estrutural no nosso organismo. E enzimas também, né, que é um tipo de proteína, que tem função catalisadora, né. Ó, então para formar todas as estruturas aí. Aqui, ó, essa é uma célula do pâncreas, né, ilhotas de Langerhans, que ela tem intensa produção de proteínas aí. E o epitélio intestinal. Aí tá especificando direitinho, né, cada pedacinho.
E aí a gente vai para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense, ele são bolsas, né? Quando você pensar em complexo Golgiense, pensa, por exemplo, nos correios, né? A função dos correios, né? Que é empacotamento, transporte. Então, ó, é uma coleção de cisternas, são bolsas dobradas, envoltas por membranas achatadas, empilhadas, né? Cada pilha do Golgi, do complexo Golgiense, né, consiste de 4 a 6 cisternas. Aí, cada pilha vai possuir duas faces, né? Uma cis, que é de entrada, e uma trans. E essas faces estão conectadas. Proteínas e lipídios vão entrar na rede do complexo Golgiense pela parte da entrada, que é a cis, e vesículas de transporte do retículo endoplasmático saem na rede trans, né? Então, é um canal, né? São passadas esses lipídios, essas proteínas. Então, o papel dele é esse aí, de fazer esse transporte, empacotamento e transporte. Então, a função aqui, ó, armazenamento, embalamento, né? E eliminação de secreções, síntese dos polissacarídeos, síntese do acrossomo do espermatozoide. Então, a cabeça do espermatozoide, ela tem uma ponta que está cheia de secreções ali. Para que servem essas secreções? Para ajudar na perfuração do ovócito, tá? Então, essa síntese, ela é feita graças ao complexo Golgiense. Formação da lamela média nas células vegetais. A lamela média está relacionada com a citocinese, que seria a divisão da célula vegetal, tá? A divisão da célula vegetal, ela é centrífuga, ela é de dentro para fora, porque ela tem ali a parede celular. Depois a gente vai ver isso. Então, a formação é formada uma lamela média para que essa célula vegetal ela possa se dividir, e tem a ver com o complexo Golgiense. Ela é formada graças ao complexo Golgiense. E a formação dos lisossomos, que são organelas de extrema importância na digestão celular, né, na limpeza, ok? Ah, na fagocitose, né? Então tá aí a imagem dele, seria essas dobras aí, essas membranas. É a parte aí da entrada, né, a cis, e a da saída trans. Então, viu essa imagem aí, já sabe que é o complexo Golgiense. E aí é uma imagem de micrografia. Mais imagens dele. E aí a gente vai para o lisossomo. O que é o lisossomo? Lisossomo seriam organelas que dentro contém substâncias que vão ajudar, contém enzimas, por exemplo, que vão ajudar na digestão. Elas são encontradas nas células animais, né, nas vegetais e nos protozoários. Então, são vesículas, né, membranas aí, uma membrana, e dentro tem enzimas, aqui, por exemplo, 40 enzimas hidrolíticas, né, enzimas que são capazes de fazer a digestão. Qual a função, então, né? Digestão intra e extracelular. Aí a gente tem a heterofagia, que é a digestão de alimentos dentro do interior da célula, aquilo que é preciso ser eliminado no interior da célula, e a autofagia, que seria, por exemplo, a destruição de células que não, de células, né, ou de estruturas, por exemplo, que não tem mais papel ali importante na célula, que células envelhecidas, células que precisam morrer, né, ele está ligado com a morte programada, com a apoptose. Então, exemplo aí do papel, já caiu questões falando do lisossomo, é o seguinte, como é que é o nome do filhote do sapo? A primeira fase, a fase larval do sapo, escreve aí para mim. Girino, isso aí. O girino, ele vive no meio aquático, né, e ele tem cauda. Mas o sapo tem cauda? Não, né? E aí, essa regressão da cauda, você entende que, assim, ele tinha uma coisa, ele precisou de perder aquela coisa, né, aquela estrutura. Então essa perda, quem fez isso foi o lisossomo, tá, por autofagia. Beleza? Já que é uma questão perguntando sobre isso. O que faz a regressão da cauda do girino?
né, o lisossomo, né, um processo chamado apoptose, que é morte programada. Então tá aqui mostrando, ó, o englobamento, formou ali um fagossomo, aí o lisossomo ali que saiu, né, do complexo Golgiense, e ele vai fazer o quê? A digestão, ó. E depois a exocitose. A plasmocitose seria a liberação de resíduos, que é um tipo de exocitose. Então aqui, por exemplo, ó, heterofagia é esse da mitocôndria, tá vendo? A mitocôndria que perdeu a função dela, ela também é destruída. Então, mais uma imagens, né, mostrando aqui o complexo Golgiense, a, os lisossomos que vieram do complexo Golgiense. E aí a gente entra aqui na parte dos vacúolos, né? O vacúolo, ele tem algumas funções, seria uma região do citoplasma que tem uma membrana lipoproteica. Então, por exemplo, no vegetal, ele acumula líquidos, né? Líquidos para equilibrar os íons, né? Os minerais e a água dentro das células. Então, a gente tem vacúolo digestivo, que serve como um fagossomo, né? Que vão formar, então a gente viu as células anteriores formando um vacúolo. Então, não é só na célula vegetal que tem. Óculos vegetais, não, que controlam substâncias de controle da osmose, então seria o controle entre líquidos e sais dentro da célula. Tem o vacúolo de reserva, né? Então, por exemplo, das células animais que vão acumular glicogênio, gordura. E o vacúolo pulsátil, que é muito comum em protozoários de água doce, que é exatamente para que ele não estoure, né? Que ele expulse a água que está entrando por osmose. Ele tem essa capacidade de fazer isso. Aí a gente vem para o peroxissomo. O peroxissomo, então, são vesículas, né? São organelas, né? Que tem vesículas lipoproteicas e cheia de enzima lá dentro. E qual a função? A enzima é sempre função catalisadora, função de quebra. Então, tem bastante nas células hepáticas, como eu falei. Parte do álcool que a gente ingere, ela é neutralizada, obviamente, pelo retículo endoplasmático liso, mas também pelo peroxissomo. Então, uma pequena porção ali pelo peroxissomo. É, no metabolismo de proteína, de lipídio, é produzida uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, tá? Essa água oxigenada, ela é tóxica para o nosso corpo. Então, qual a função do peroxissomo? Fazer a quebra dessa água oxigenada. Então, tá aqui, olha, ó, tem água oxigenada, né? Aqui essa imagem, né? Cheia de estrelinha dentro. A enzima chamada catalase é uma enzima que tem no peroxissomos. Aí ela vai pegar a água oxigenada que está aqui, ó, desse jeito, H2O2, e quebrar e virar água e oxigênio. Vocês já passaram água oxigenada no machucado? Aquela água oxigenada líquida? Já aconteceu de vocês ferirem, né? Tem uma ferida assim. Aí jogar um pouquinho de água oxigenada líquida? Tenha ela pastosa, né, o Samuel? Mas geralmente a gente usa a líquida para fazer limpeza de machucado. Exemplo, quem já precisou de extrair siso para botar aparelho ou qualquer outro dente? É comum, às vezes, pedir para poder fazer um bochecho com água oxigenada. Quando eu estava, meu siso estava crescendo na adolescência, eu sentia muita dor. E geralmente a dor vem da ruptura da pele, mas com essa ruptura, quando você vai comendo, vão acumulando ali substâncias, né, da alimentação. Então, restos de comida. Quem ama restos de comida? Bactéria. E aí causava uma certa inflamação naquele local. E aí, o que me aliviava era pegar um cotonete
passar na água oxigenada e ir limpando aquela pele, levantando a pele e passando ali. Porque a água oxigenada, ela ia corroendo ali aquilo que estava causando a ferida. E o que que ela faz? Quando você joga oxigenada no machucado, experimenta um dia, se tiver água oxigenada líquida na sua casa, tiver um ferimento. Quando você joga, começa a ferver. Por que que ferve? Por causa do oxigênio, tá? Porque na nossa pele tem a catalase, que é essa enzima. Em presença do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, vai poder fazer a quebra. Então, vai produzir água e vai produzir gás oxigênio. Então, por isso que ferve. Faz uma espuma, isso aí. Isso aí, exatamente isso. Não sei se você já aconteceu com vocês. Ah, as minhas preferidas. Chegou a hora delas, que são as mitocôndrias. Pô, mitocôndria, né, gente? É que produz energia pra gente, né? A teoria endossimbiótica, ela fala que a mitocôndria, ela veio possivelmente, ela era, né, uma célula procariótica, né, um indivíduo unicelular que foi incorporado pela célula eucariótica, né, e porque rolava simbiose entre elas, né, trocas vitais. E aí ela foi ficando e ficou um dia, né? Ela tem DNA próprio, tanto que a teoria endossimbiótica se baseia nisso, e na dupla membrana, muito parecida aí com as bactérias, né? E ela não obedece à lei de Mendel, né? Então, o DNA dela é transmitido, né, de pai, enfim, o pai que tem a mitocôndria vai transmitir para o filho? Não. A sua mitocôndria, ela veio da sua mãe. A minha mitocôndria veio da minha mãe, beleza? Porque as mitocôndrias a gente recebe da nossa mãe, né? O pai, ele não carrega, ele carrega a mitocôndria no espermatozoide, mas na hora da infimixia, que é a fusão dos núcleos gaméticos, né? Até da perfuração, entra só a cabeça do espermatozoide, né? O acrossomo. Não vai entrar a parte que fica a mitocôndria. Então, ó, dupla membrana, né, responsável pela síntese de ATP, né, pela produção de ATP, a maior parte, inclusive, né, de ATP da nossa célula é feita lá. Ela tem uma solução líquida, dentro também tem muitas enzimas e DNA mitocondrial. Vai ter também ribossomos, né, e RNA transportador. Interna tem as cristas mitocondriais, que são essas voltinhas que vocês estão vendo aí, que é exatamente aqui que acontece a cadeia respiratória, tá? Que é a fosforilação oxidativa. Então, a função respiração celular. Então, aí mais imagens da mitocôndria, imagem de micrografia. Como ela tem a função de síntese de ATP, então algumas células terão uma maior quantidade. As células musculares, por exemplo, do coração, vai ter bastante mitocôndria, tá? Que tem a ver com a função da célula também. Os plastos são organelas também, né, de uma dupla membrana, e também é preenchida por uma substância líquida, né, é tipo a mitocôndria, tá, só que essa parte aquosa dentro do plasto, exemplo, o cloroplasto, é o estroma. Então é cheio de água e sais, né, glicose, lipídios e proteínas, tem DNA próprio também, tá? A teoria endossimbiótica também fala a mesma coisa da mitocôndria para o cloroplasto, que foi uma célula procariótica que foi incorporada por uma eucariótica, e em simbiose conseguiram se unir. Beleza? Então tá mostrando aí uma imagem do cloroplasto. Aqui as granas, né, que são as membranas tilacoides empilhadas,